Nas terras inclinadas de São Domingos do Norte, no Espírito Santo, a família Venturim trabalha para garantir qualidade com sustentabilidade ao café Conilon. A cada divisão de quadras de cafeeiros, linhas de seringueiras fazem o sombreamento para baixar as temperaturas e diminuir a evapotranspiração. Por serem perenes e possuírem raízes profundas, as seringueiras ainda ajudam na infiltração da água de chuva e no controle da erosão. E também fazem uma franja de proteção ao redor das áreas de preservação permanente, as APPs. O cuidado contra a erosão no cafezal ainda inclui o manejo de caixas secas nas estradas e carreadores, além de uma fertirrigação com alto nível técnico, muita economia de água e aproveitamento máximo dos nutrientes. A família Venturim mantém algumas áreas de eucaliptos e cria gado, mas o negócio principal são os 97 hectares do café Conilon, tratado com polinização assistida e experiências de compostagem orgânica. O café é colhido e processado com muito cuidado, como os mais finos lotes da espécie arábica. Isso assegura uma bebida de alta qualidade, expressando todo o potencial de aroma e sabor. A colheita do grão maduro e técnicas de fermentação, como a maceração carbônica, são exemplos do tratamento VIP desse café, hoje classificado como especial e servido em algumas das melhores cafeterias do mundo. Para falar mais sobre a sustentabilidade e a valorização do café Conilon, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com os irmãos Lucas e Isaac, da Fazenda Venturim, onde também funciona uma microindústria de torrefação e moagem de café. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E aqui no nosso programa nós trazemos pessoas que fazem a sustentabilidade. E é o caso desses irmãos da família Venturim que nós vamos conversar hoje, que entendem muito de café, que trabalham com café Conilon, um café que raramente no Brasil consegue expressar toda a sua qualidade, todo o seu potencial, mas eles fazem um trabalho extraordinário e nós vamos então conhecer. Bem-vindos, Isaac, bem-vindo, Lucas, ao Brasil Verde. Obrigado, Evaristo, pela oportunidade. Olá, obrigado pela oportunidade. É um prazer dividir um pouquinho da nossa história com vocês. Pois é, eu é que agradeço a disponibilidade de vocês. Eu já estive lá no Espírito Santo com vocês, já tive a ocasião de provar esse café que me surpreendeu bastante, né? Um café Conilon, né? Expressar já uma qualidade. Mas antes da gente entrar nessa história do café, nessa tecnologia, em todo esse trabalho, na sustentabilidade, conta um pouco para nós como é que a família Venturim se enfiou nessa história do café, como é que vocês entraram, não é, nesse trabalho de melhoria, etc. Conta um pouco para nós a história de vocês aí no Espírito Santo. Começou quando a família Venturim começou aqui no Brasil. Nosso tataravô, ele foi o primeiro imigrante a se fixar aqui no município de Venda Nova do Imigrante, aqui na região de Montanhas do Espírito Santo, em 1880. Né? E logo que ele chegou, assim como muitos outros imigrantes ali, vieram trazidos pelos barões do café na época, que já sabiam que essa mão de obra da escravidão ia terminar, então estavam promovendo essa imigração justamente para que a cadeia do café não fosse quebrada. Então, esses imigrantes, a maioria foi estimulado a trabalhar com café. Até então, eles não conheciam café, na Itália não se plantava café. E quando chegou no Brasil, então, nosso tataravô, Amadeu Venturim, ele começou a cultivar e de lá para cá foi passando, né, de pai para filho. Lógico que na época o café que eles cultivavam aqui na região de Montanhas do Espírito Santo não era café Conilon. Na época não existia cultivo comercial de café Conilon, era só café arábica. E aí no início do século passado, então, eles vieram aqui para o norte do Espírito Santo, onde nós somos radicados, né? Nós já nascemos aqui no norte. E meu pai, na década de 70, de 60, início de 70, depois da erradicação dos cafezais, é que surgiu essa alternativa do café Conilon. O prefeito aqui da cidade na época, Dr. Dário Martinelli, fez um viveiro
porque as pessoas não podiam mais plantar café arábica, né? Quem tinha arrancado o café não podia mais plantar. E aí, em seguida, veio uma crise de renda muito grande, porque as pessoas não podiam fazer o que elas sabiam fazer. Então, essa alternativa do café Conilon, ela se difundiu muito rápido, porque as plantas se adaptaram bem aqui na região, e as pessoas já tinham o know-how, né? Elas já sabiam cultivar café, mesmo que seja outra espécie, né? Então, esse cultivo começou a crescer a partir da nossa cidade, de São Gabriel, e, enfim, foi ganhando espaço, né? A gente realmente só foi partir para a parte de qualidade muito tempo depois. Já no início dos anos 2000, alguns produtores aqui da região também interessados em melhorar a qualidade do café, e especialmente a citar o Dr. Dário Martinelli, que era aquele mesmo prefeito que fez o viveiro na época, lá em 70. Em 2000 ele começou a despolpar o café, e foi uma iniciativa muito legal, porque realmente deu para ver que tinha um grande espaço para ganhar qualidade, né? Meu pai sempre acreditou muito nisso, incutiu essa ideia nas nossas cabeças, que ele, quando era criança, ele comia arábica também. E ele sabia que o café arábica, para ser especial, precisava realmente de um cuidado especial. Não era especial só por ser arábica. Ele não era bom só porque era arábica. Tinha arábica bom e tinha arábica ruim. E assim ele colocou isso na nossa cabeça. Olha, se vocês também fizerem esse mesmo trabalho que é feito lá, colheita dos frutos maduros, despolpamento, a secagem cuidadosa, também vocês vão ver que o Conilon pode dar uma bebida muito fina. O pessoal que conversa conosco, acompanha nosso programa, né? A maioria são pessoas de áreas urbanas do Brasil, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, etc, né? Então, assim, só para lembrar para as pessoas, no Brasil a gente planta duas grandes espécies, vamos dizer, importantes de café. O café arábica, que vem lá da Etiópia, né? Do leste da África, de regiões de montanha, que se dá bem em clima frio, que acaba sofrendo às vezes com a geada, né? Esse é um café mais tradicional. Depois começou a haver no Brasil um outro café, que é o café Conilon, café robusta, que vem lá da Bacia do Congo, de uma região mais quente, mais úmida, um café também muito produtivo. E existe a possibilidade de também combinar esses grãos. Muitas vezes a gente, quando compra café, compra uma mistura desses dois grãos. Eles têm propriedades muito diferentes, né? Talvez vocês pudessem nos falar um pouquinho desse café Conilon, desse robusta, que é tratado assim, uma espécie de um café não tão bom como o arábica, que não tem o aroma do arábica, que tem muita cafeína, que produz muito, mas os grãos são tudo pequenininho. A gente ouve muita história sobre esse café. Conta um pouco para nós, porque vocês estão revelando, né, e trabalhando para mostrar todo o potencial que tem esse café, além do que ele já contribui hoje, né, na xícara de café do brasileiro. Então, durante a maior parte da existência, né, desses cultivos comerciais de café Conilon, como ele começou depois, o mercado meio que restringiu a janela de comercialização. As empresas abriam para comprar café Conilon no período de entre-safra do café arábica, né, nas vésperas da nova safra, quando faltava normalmente café arábica no mercado, e muitas vezes o preço por isso subia bastante, né? Então, nesse momento, era o momento que as empresas começaram a se abrir para comprar o café Conilon. Isso eu estou falando quando surgiu o cultivo, lá na década de 70, né? Acontece que o café Conilon também, nessa época do ano, março, abril, ele também não está maduro. Então, começou-se a colher o café por uma questão de mercado, como era um café, vamos dizer assim, novato, né, que estava entrando no mercado, criou-se o hábito, né, de colher esses cafés também antes da hora, verdes. E muitas vezes não existia uma estrutura adequada de beneficiamento para acompanhar a produtividade, o aumento de produtividade que eles tiveram com essa nova espécie, cultivando essa nova espécie. Então, por isso é que muitas vezes o Conilon, até início da década de 2000, era muito mais comum um café Conilon de baixa qualidade. E esse café era utilizado em blends de entrada, né, em cafés mais baratos, muitas vezes em café solúvel.
que passa por um processo industrial muito pesado, né? Enfim, às vezes as indústrias não estavam tão preocupadas assim com a qualidade da bebida final, né? Com o sensorial. Então, por isso que o café Conilon foi ganhando essa fama, vamos dizer assim, de não dar uma bebida boa, porque também não era tratado com esse foco, né? E a partir do início da década de 2000, a gente começa a ver movimentos meio que a reboque do café arábica, né? O movimento de qualidade no café arábica começou uns 15, 20 anos antes disso, né? Quando a Colômbia começou a fazer propaganda do 100% arábica, né? Foi por causa disso, produzia outra espécie de café, ainda não produz. Então eles queriam se diferenciar pela qualidade em cima da espécie que eles produziam, né? Então foi daí que surgiu esse marketing do 100% arábica, que hoje a gente sabe que é puramente um slogan, porque dizer que um café é 100% arábica, você não está falando, na verdade, da qualidade. Você está falando de um sabor, de um perfil sensorial, de um gosto que ele tem. Hoje mesmo um cliente nosso botou isso num post dele. Ele disse assim, é a mesma coisa que eu vender um suco de laranja e dizer que é 100%. Você não está falando de qualidade, né? Você está falando do sabor. Então, essa que hoje em dia a gente tem conseguido alcançar um novo padrão de qualidade e aí sim mostrar o sabor desse café. Sobre o tamanho dos grãos, né, que é o pequenininho, isso aí vai muito de como ele é tratado, né? Já tem materiais desenvolvidos aqui que também tem bom tamanho, né? E isso aí, se fizer, quando você nutre de forma errada qualquer espécie de café, qualquer fruta, ele vai dar diferença de uma que é bem nutrida. Então, vai muito do trato. Claro que são perfis sensoriais diferentes, porém, se você colocar na mesma balança com os mesmos pesos, eles têm como apresentar tão bem, se apresentar tão bem um quanto o outro. E o café robusto, Conilon, é extraordinário, né? A renda que ele está trazendo para produtores no mundo inteiro, em locais onde não se imaginaria, né, uma produção de café tão grande. As pessoas ainda têm na cabeça que o Brasil é o maior produtor e depois é a Colômbia. Mas já faz um bom tempinho que o Vietnã ultrapassou a Colômbia na produção de café. E não foi com café 100% arábica, né? Eles produzem o café robusto, um café de clima mais úmido, mais quente. Hoje em Rondônia, né, o café representa realmente uma receita excepcional para os pequenos agricultores, e é tudo café Conilon, etc. Então, é um café que, além de ir bem no campo e nas determinadas condições ecológicas, ele tem trazido renda para os produtores, desenvolvimento da cafeicultura em locais que não teria como o arábica ir para frente. Mas eu pergunto para vocês, o café da fazenda de vocês, esse café da fazenda Venturim, ele é sustentável? Por que ele é sustentável, esse café? Antes de falar da xícara, hein? Tá. Então, na verdade, a gente aqui procura a área de sustentabilidade, desde falar da sustentabilidade social e econômica, mas também da sustentabilidade ambiental. Do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, a gente procura cuidar muito aqui do manejo com a água, porque como a gente mora, a gente produz e mora numa região que tem clima semiárido, que é isso? É uma baixa umidade, aqui chove em torno de 900 milímetros por ano, de média, e uma grande concentração de chuva no período do verão. Então, cerca de 80%, aí, como regra, 80% dessa chuva, ela cai ali nos meses entre novembro e março. Então, a gente tem que ser bem cuidadoso com a água, não usar de qualquer forma e reservar para que a gente possa ter o ano todo para utilizar. Então, vários dos manejos que a gente faz aqui de sustentabilidade têm a ver com a preservação e a conservação da água. O que a gente pode citar assim, dos principais, acho que seria, por exemplo, o manejo de caixas secas, né, que são uns buracos que a gente faz nos carreadores, nas margens dos carreadores, estradas,
para evitar o escoamento superficial da água das chuvas. Então, a gente direciona essa água que está escorrendo pela estrada, por exemplo, para que ela não arraste sedimento para lagos e para rios. A gente direciona para esses reservatórios, para que ela possa infiltrar devagar, alimentar o lençol freático e, de quebra, a gente segura os sedimentos ali dentro desse reservatório, né? Essa terra depois ela vai ser direcionada para poder fazer algum aterro, recompor alguma outra área que a gente precise recompor, né? Mas ela não vai escorrer de qualquer forma para assorear um rio, para assorear um córrego, né? Ou mesmo uma barragem, enfim. Então esse é um manejo que dá muito resultado. Aqui na região já está bastante sacramentado, e aqui na propriedade a gente tem exemplo disso em todas as estradas. O que a gente tem muito também na propriedade são reservatórios de água, né? A gente, onde tem possibilidade, nós fazemos as represas, né, para ter um reservatório e nessa época, para aproveitar a água que vem concentrada, como o Lucas disse, nesse período do verão, e aí utilizar quando ela vem a ser necessária, porque, na verdade, a gente utiliza muito o sistema de irrigação, porque através dele também nós nutrimos as plantas, nós fazemos a maioria dos tratos fitossanitários que são necessários, né, quando é detectada a necessidade, através da fertirrigação. Então, a gente precisa manter abastecido esses reservatórios de água, que também têm contribuição das caixas secas, como o Lucas disse. Né, a gente parando a água mais em cima, perto das estradas, ela vai infiltrando e vai aumentando o lençol, que vai contribuir para o abastecimento de água desses reservatórios. Temos também, Evaristo, um trabalho bacana com o descascamento de café na hora do beneficiamento. A gente fala assim que tudo que é do café volta para o café. Então, a gente consegue fechar um ciclo. Colhe o café, depois a gente descasca, né, tira a casca verde dele, no caso madura, né, verde que a gente fala porque ele não está seco ainda. Essa casca a gente utiliza para fazer compostagem, né, para voltar para a lavoura. Então, todos os nutrientes que estavam na casca, ao invés de ser destinados de forma errada, eles voltam através da compostagem para nutrir as plantas que estão, as mães desses grãos, né, por exemplo. Então, aí depois disso, a água residuária, nós fizemos uma análise recente, há uns 2 anos, e vimos que ela é muito rica em nutrientes também. Então, hoje, a gente pega essa água também, guarda ela em tanques de geomembrana, né, depois direciona para a lavoura, e com isso a gente tem uma economia considerável com os nutrientes que iriam ser desperdiçados. Então, a gente já resolve esse problema, entre aspas, que poderia existir, né, nutrindo as plantas. Depois disso, ainda existe um pergaminho que fica em torno do grão, no momento que ele vai ser secado, né, para poder continuar o processamento. E a gente usa pilar esse café, que é retirada desse pergaminho. Esse nada mais serve do que para combustível. A gente gera energia para secar o café, né, com calor, que ele gera através de queima de fogo indireto, né, sem contato sem contato com o fogo, em contato com o grão, e ele gera energia para poder secar esse café e, enfim, todo o resíduo, o resíduo que o café gera volta para poder contribuir no processo. Então, é uma parte sustentável, além da parte social, né, Lucas? Também. O café, ele tem uma folha coriácea, né? Uma folha meia rígida, assim, ela tem uma pele meia rígida. Na época seca, ou mesmo em outras épocas, se você expõe muito ele ao vento, né? Aquilo ali pode quebrar, ter microfissura, entra bactéria por ali. Então, assim, o café ele pede uma certa proteção. Quando ele está em encosta, ele pega muito sol. Vocês aí já estão numa latitude, eu não sei quanto que se é 13, 14 graus, qual é a latitude de vocês, mas assim, uma região bem tropical, muito ensolarada, né? Com chuvas concentradas. Então, vocês trabalham também com esse sombreamento, né, do café, que ajuda tanto na parte do solo, mas também para dar condições mais favoráveis ao café e evitar agressões do clima. Você podia comentar um pouquinho para nós sobre isso? A gente tem plantio de seringueiras que a gente faz
em algumas áreas a gente está realmente intercalando a seringueira com o café, e na maior parte da lavoura a gente tem ela plantada nos carreadores. Então, um espaçamento aí mais ou menos entre 80 a 100 metros de distância entre cada estrada. A seringueira é uma árvore muito interessante para fazer sombreamento do café, porque no momento em que o café mais precisa da proteção, que é no verão, onde o sol é mais forte, né, e está mais próximo, né, e a temperatura é maior, ela está bastante enfolhada. No momento em que a gente entra no inverno, onde tem menos luz, o sol já está mais distante, então a temperatura média é menor, é o momento em que a seringueira também perde as suas folhas, né? Ela perde no outono, mas enfim, no inverno ainda está bastante sem folha, e com isso ela deixa o café receber a luz que ele precisa também, né? Como qualquer outra planta, o café precisa da luz. É uma árvore que faz uma interação muito legal com a produção de café. A gente tem aqui seringueira já plantada, acho que as lavouras mais antigas têm mais de 30 anos já, né? Aproximadamente, sim. Há mais de 30 anos. A gente usa também na vegetação das encostas, porque ela acaba cumprindo um papel, não é a mesma coisa que uma mata nativa. Do ponto de vista de biodiversidade, não é a mesma coisa. Mas do ponto de vista de preservação de água, da infiltração, da proteção da encosta, é a mesma coisa que uma floresta. Com a vantagem de que você ainda pode ter uma produção, uma renda a partir daquela floresta, né? Então, é uma prática que funcionou bem, né? A gente vem já nessa linha tem mais de 30 anos e a gente vê a diferença nas nascentes, né? Porque realmente a vegetação das encostas faz muita diferença nas nascentes. E também na qualidade do café, na economia de água, porque uma vez que você consegue baixar a temperatura média, a circulação do vento, como você disse também, as plantas vão demandar menos água, porque elas vão perder menos água, né? Então, é uma prática bastante interessante. Eu falei do sistema de irrigação, o Isaac mencionou também. O próprio sistema que a gente usa é uma escolha de sustentabilidade, porque é um sistema de irrigação localizada, né, onde a gente consegue usar a água de forma muito mais racional. E agora a gente está migrando todos esses sistemas para uma tecnologia israelense de gotejamento compensado, né, que ainda proporciona você manter a umidade do ponto de vista ideal, na capacidade do solo ali, para que você não tenha perca nem por infiltração. Né? Se você já não tem por evaporação, você também não vai ter, vai manter a umidade na faixa onde as plantas conseguem absorver. Dessa forma você também, a lixiviação dos nutrientes que você está injetando na água, né? Enfim, realmente é uma otimização do processo muito grande. Então, só talvez um último ponto, muito rapidamente, para quem nos ouve, eles viram no filme essa menção de polinização assistida. Quer dizer, precisa ajudar o cafeeiro na polinização? O vento, os insetos, o que não dá conta? O que é essa? Explica rapidamente para o pessoal aqui que nos assiste, que é o pessoal urbano, às vezes nunca viu um cafezal de perto, né? O que é essa polinização assistida? Para a gente entrar logo depois na questão da qualidade do café dos Venturim aí. Legal. A questão da polinização também é uma das diferenças principais entre as espécies, né? A planta do café arábica, ela quando a flor se abre, ela já está polinizada, porque a planta tem os gametas masculinos e femininos, então é como se ela fosse hermafrodita. Acho que 95% das flores, quando abrem, elas já têm potencial de virar um fruto. No café pilão, não, depende quase que exclusivamente de polinização cruzada. Então, ele depende desses agentes polinizadores. É claro que o vento faz também o papel de polinização, na espalha, né, o pólen, mas os insetos são muito importantes. Então, o que consiste em polinização assistida? É a gente saturar a lavoura no momento da florada com agentes polinizadores. No caso aqui, a gente faz com abelhas, através de uma conexão também que é promovida com a Agrobi, que é uma startup aí de Campinas até, que conecta os apicultores com os produtores. Então, no momento da florada, 10 dias antes, eles trouxeram para cá as colmeias, a gente colocou nessa área. Esse ano nós fizemos uma área piloto ali, de mais ou menos 10% da nossa lavoura, para que as abelhas se entrosem, conheçam o espaço. Durante o período da florada, então, é intensificado esse trabalho de polinização pelas abelhas. Depois da florada, mais 5, 10 dias, são retiradas as colmeias
e aí o apicultor fica com mel, ele tem o produto dele para vender, e a gente tem os frutos, as flores polinizadas, né, que potencialmente vão virar frutos, inclusive de mais qualidade também na safra. Nosso programa está terminando, mas eu recomendo às pessoas que queiram ter uma experiência sensorial, que gostam de café, não é? Não aqueles que tomam café assim para ficar acordado, que está querendo, não quer dormir à tarde, também pode tomar. Mas para quem gosta de explorar sensorialmente essas notas que ele falou aí, florais, talvez esse café tenha uma nota chocolatada, eu não sei, já fiquei até eu curioso aí de conhecer esse café. Maceração carbônica a gente conhece em vinho, mas não sabia que vocês estavam fazendo isso no café. Eu convido as pessoas a conhecer, procurar esse café da Fazenda Umirim, e eu passo a palavra para você encerrar, agradecendo vocês aí pela participação, porque o nosso tempo está esgotado. Queria agradecer a oportunidade de estar participando aqui e dizer que as portas estão abertas a visitas, né? E a todas as dúvidas que tiverem, que a gente puder auxiliar, né? E a troca de experiência. Muito obrigado aí, a gente está à disposição, quem puder, siga a gente lá também nas redes sociais. Lá tem um pouquinho mais do nosso trabalho, a gente tem um pouquinho mais de tempo para conversar. Obrigado, professor Evaristo, aí pelo espaço, pela oportunidade de falar um pouquinho do nosso trabalho para todo mundo. Nós é que agradecemos. Só posso dizer a vocês que estão nos acompanhando, esperamos vocês a semana que vem. E que tal agora um cafezinho?